aí. Tá todo mundo vendo minha tela? Ah, sim. Sim. Boa. Sim, dá pra ver. Gente, então, oficialmente está dada a largada na nossa fase de empatia para esse projeto, tá? E nós seremos a equipe que vamos puxar isso aí, mas todo mundo que puder contribuir no projeto, eu não tenho certeza se a gente vai precisar de todo mundo nesse momento, mas as duplas que forem entrevistar e que fizerem consolidação do material, elas vão participar dessa fase também, mas a gente tem uma responsabilidade um pouquinho maior. Pessoal, para ser empático, dá para ser de algumas maneiras, tá? Dá para imergir na experiência do usuário, esse é o primeiro ponto. Então, tem gente, já ouvi cases de projeto de Design Thinking que era sobre pessoas que têm problemas de diabetes e tudo, e para melhorar a experiência dela com relação à aplicação de insulina. Então, o design que foi fazer esse projeto, ele realmente viveu a vida de um diabético durante uma semana. Então, ele viveu as restrições alimentares, ele aplicava a insulina nele mesmo, né, uma insulina falsa, né, mas para entender qual era a dor desse cara. Então, dá para você imergir a experiência da pessoa mesmo, assim, viver um dia, uma semana ou o tempo que for necessário para entender qual é a experiência desse usuário. Dá para fazer observação, dá para observar de forma ativa ou passiva. Então, já fiz projeto que a gente ia na praça de alimentação do shopping e observar as pessoas lá. Qual eram os hábitos alimentares delas, como elas se comportavam para encontrar lugar. Então, essa é uma observação passiva. Dá para fazer uma observação ativa, quando você combina com a pessoa que você vai observar ela fazendo o trabalho dela, pede para ela explicar o que ela faz, por que ela faz cada coisa, vai identificar as barreiras, identificar as necessidades. E a gente, pessoal, nesse projeto, a gente vai usar a última aqui, que é o engajar, que é interagir através de entrevistas, né? Conversar com esses usuários através de encontros agendados. Nesse momento, a gente não tem feito nenhuma entrevista pessoalmente, né? Tá? Basicamente, a gente está seguindo as orientações da OMS de distanciamento, e então a gente precisa levar isso como uma restrição. Então, a gente talvez precise de usuários que a gente consiga acessar um celular para conversar com ele, ou seja, uma pessoa que mora ao nosso lado, que dê para conversar de repente de uma calçada para outra. Então, já vamos pensando em coisas assim para superar esses obstáculos, tá? E para não colocar a vida de ninguém em risco. Mas, basicamente, são esses 3 pontos para a gente praticar o processo de empatia. Imersão na experiência, observação e engajamento. Vocês podem observar também, tá? Não é só entrevista. Muito do que a gente coleta de informação é observando o nosso usuário. Então, a gente sempre usa um mix de observação com engajamento. Pelo celular, a gente perde, né, um pouquinho. A gente não consegue ver a pessoa, não consegue ver a fisionomia dela, se ela está se debruçando na cadeira com a pergunta ou não. Então, mas não tem problema. A gente tem feito só com o celular e tem dado tudo certo. Se ficar alguma dúvida, pessoal, algum comentário, agora a gente pode bater mais papo, tá? E aqui uma fotinha nos tempos de não vivíamos em pandemia ainda, né? E a gente vai para a rua mesmo, assim. O projeto Design Thinking é ser meio cara de pau, parar as pessoas, conversar, explicar do projeto, fazer entrevista. Então esse é o nosso modo de agir, é o que eu quero que a gente faça, mas tomando as precauções. E aí eu trouxe uma frase que para mim ela é muito forte, né? E que quando vocês estiverem fazendo a empatia, tomarem cuidado para que quando você olhe para as outras pessoas e se pergunte se você realmente as está vendo ou apenas vendo seus pensamentos sobre elas. Então, para praticar empatia de fato, pessoal, a gente tem que deixar de lado um pouco o julgamento, tá? É bem difícil, assim, quando a gente começa a ouvir uma pessoa falando lá durante a entrevista, a gente começa a julgar automaticamente, começa a criar solução. Então, a gente tem que praticar uma escutativa, foco no que ela tá falando, e não no que a gente está pensando sobre ela, no que a gente acha que tem que ter. Então, a nossa opinião como designers, né, e vocês são designers agora, não vale nada. O que vale é a opinião de quem a gente for projetar a solução, tá? Então, sempre esse pensamento de não julgamento. E aí, mais um slidezinho aí. Por que eu falei de entrevistar 8 pessoas, ou 6 pessoas, de repente, se der, se não der para entrevistar mais, né? Isso é pouco, é muito? Para a gente do design, a gente não tá procurando volume, tá, pessoal? Outras pesquisas de marketing, pesquisas de grupo, elas procuram volume e elas fazem geralmente com um roteirinho bem perguntinha e resposta no formulário, bem pessoal, né?
E a gente no design, a gente está procurando insights. A gente está procurando ouvir o indivíduo. A gente quer colocar a lupa no indivíduo. A gente não está procurando volume. A gente quer história. A gente quer tirar insight dessas histórias. Então tá aí uma grande diferença aí de outras pesquisas. A gente não se preocupa com quantidade, tá? Então fiquem tranquilos se não der para entrevistar muita gente. Mas acho que um número legal é pelo menos 6 pessoas para a gente conseguir tirar insight. E aí queria trazer outro conceito para vocês, que é de usuário típico e usuário extremo. Quando a gente vai fazer nossas entrevistas, a gente busca usuários extremos. São aquelas pessoas que fazem uso daquele produto que a gente está desenvolvendo ou da situação, né, que são mais radicais, são intensos, são pessoas inspiradoras ou que têm opiniões e atitudes bem distintas e bem resolvidas, né, sabem o que querem, o que fazem, né, é aquele usuário que ele gosta muito de uma marca de eletrônico, sei lá, aquele cara que gosta da Apple, do iPhone, fica na fila do iPhone para comprar, sabe esse tipo de pessoa que, se a gente conversar com ela, a gente sabe que a gente vai tirar insight? Ele é diferente do usuário típico, que é o cara que usa o produto, que usa a solução, que vive o contexto do dia a dia, né? Trazendo um exemplo para aeroporto, pensem que o usuário típico de um aeroporto é o cara que viaja muito, sabe tudo de aeroporto, que não tem problema com a linguagem do aeroporto, que leva uma mala pequena, que viaja a trabalho, que sabe tudo mesmo. Assim, ele é um usuário típico. Um usuário extremo de um aeroporto, pensem em uma pessoa com necessidades, com algum tipo de deficiência. Uma deficiência visual, uma deficiência motora, de deslocamento. Cara, se eu conseguir construir uma experiência boa para essa pessoa no aeroporto, com certeza eu tô abraçando também quem é o usuário típico, sabe? Se eu resolver o problema de um extremo, eu estou resolvendo do típico também, teoricamente. E é isso que a gente usa no design, a gente vai atrás dos extremos. Ficou claro, pessoal? É bem importante assim, entender esse conceito da gente ir falar com os extremos. Assim. E Isso aí, conta para pessoas que sofrem de ansiedade agora, nesse período de quarentena, por exemplo, né? Sim, com certeza. E eu tenho pensado assim para esse projeto a gente talvez mudar um pouquinho o nome do usuário extremo, talvez para o afetado extremo, sabe? Porque eu imagino que a gente vá atrás das pessoas que foram mais afetadas, que têm mais dificuldade de poder lidar com a situação, que têm menos recursos. Então é isso que eu tenho na cabeça. Acho que ficaria mais legal a gente pensar em impactado extremo. E aí deu o exemplo do aeroporto ali, né? O típico outro tipo de extremo no aeroporto, né? Imagina uma família, uma mãe, um pai que tenha que viajar com 4 crianças, 5 malas, né? Como que é a experiência dessa pessoa no aeroporto, né? Ela é um usuário extremo do aeroporto. E aí, pessoal, trazendo agora já pré-mão na massa aqui, como que a gente costuma montar um roteiro de entrevista, então, para descobrir insights? A gente usa um caminho aqui, ele está em inglês, mas ele ajuda muito assim para a gente construir as perguntas, né? A gente começa sempre introduzindo o projeto, tá? E aí por tempo assim, eu posso até fazer depois sozinho essas primeiras perguntas de introdução, de como introduzir o projeto, como se introduzir. Então essas duas primeiras partes, né, Intro Yourself e Intro Project, até por questões de tempo eu consigo fazer sozinho para vocês. Mas a próxima parte, que é o Build Rapport, isso significa construir conexão. Isso sim é super importante para a gente pensar juntos, assim, né? E como que você faz perguntas para construir conexão? Perguntas do tipo assim, como que você ficou sabendo da pandemia? Assim, qual foi a tua primeira sensação quando você ficou sabendo que ia ter uma quarentena? E aí comentar um pouquinho de você, assim, falar, nossa, eu fiquei sabendo, eu estava, sei lá, eu estava na faculdade, de repente as aulas foram canceladas. E aí você conta um pouquinho da tua história para conseguir fazer conexão, sabe? E aí a gente pode pensar em perguntinhas, a gente pode pensar juntos aí em perguntas que consigam fazer uma conexão com a pessoa. Depois eu dou mais exemplos. E aí a gente vai para evocar histórias, né? E por que a gente quer evocar história? Por que eu simplesmente não chego, não bato na porta da pessoa e pergunto o que está faltando aí na tua casa? Né? Se eu chegar para ela e falar, tá faltando comida? Talvez ela vá falar que sim. Tá faltando produto de limpeza? Talvez ela vá falar que sim. Tá faltando suporte psicológico? Tá faltando que sim. Ela vai falar que tá faltando que sim. Opa, ela vai falar que sim. E aí a gente pode perguntar assim, beleza, né? Tá faltando então. Então me conte a última vez
que você teve problemas com produtos de limpeza na sua casa, que faltou algum produto e tal. Então, pode ser que a pessoa que falou que precisa de produto de limpeza não consiga trazer um exemplo para a gente de um perrengue que ela está passando com isso, sabe? Isso quer dizer que o que a gente fala é diferente do que a gente pratica. Esse é o ponto. Por isso que a gente vai atrás de histórias do passado. E aí é um passado recente, né? Tipo, para mim, passado já é o que ela fez ontem, antes de ontem, semana passada e desde o começo da pandemia. E por isso que a gente, então, alguns exemplos de perguntas, né? Depois eu vou passar com vocês. Ah, me conte uma vez, me conte um exemplo. Por que que aconteceu isso? Como que você se resolveu? Então, pensem em perguntinhas sempre voltadas para o passado. E a gente costuma, gente, no design, explorar emoções, explorar sentimentos, tá? Ah, e quando aconteceu isso, como é que você se sentiu? Ah, de repente ela vai falar, nossa, na semana passada teve um momento que faltou alimento para os meus filhos, e aí, como é que você se sentiu com isso? Nossa, eu me senti acabado, eu me senti uma pessoa que não consegue ser pai, não consegue ser mãe. E aí a gente vai vendo, vai analisando quais dores geram os piores sentimentos, sabe? Onde eu vou atacar, que eu vou solucionar as maiores dores, que eu vou gerar um sentimento melhor. E aí a gente começa a conectar esses depoimentos de uma pessoa para outra. Então a gente vai explorar a história, a gente vai perguntar muito como as pessoas estão se sentindo, ou como que elas se sentiram, né? E aí a gente tem lá na parte final as perguntas de follow-up. Essas são perguntas mais diretas. A gente pode pensar, deixa eu pensar em um exemplo aqui para dar algumas assim, tipo, a gente pode pensar assim, qual foi a última vez que você teve uma refeição completa na tua rotina agora de pandemia? Que tipo, ou algo mais específico, que tipo de produto de limpeza está faltando? Porque durante a entrevista a gente vai explorar o tema, tal, mas de repente não ficou claro. Esse momento final é um momento para fazer perguntas mais diretas, sabe? Ah, que tipo de produto está faltando? Ah, qual alimento então que está faltando? Ou não? Que tipo de problema psicológico você está vendo que está acontecendo na tua casa? Então a gente faz perguntas mais diretas. Do restante, a gente tenta tirar isso através de histórias, mas no final está aberto, tá? Passou algum ponto que a gente queira perguntar direto. E aí no final a gente agradece, explica que faz parte desse projeto social, que a ideia é que desses depoimentos a gente gere soluções para isso, que possivelmente a gente vai voltar mais para frente a conversar com essas pessoas. Então a gente faz um agradecimento. Ficou claro, pessoal, o caminho que a gente tenta fazer? Construir conexão com a pessoa antes de sair perguntando, evocar histórias para entender o que de fato está acontecendo e não aquilo que ela acha que ela tem que ter. Ah, você acha que tem que ter alimento? De repente ela fala que sim, mas ela nem era a mais necessitada. Então a gente precisa de evocar histórias para entender a realidade, explorar emoções. Esses são os 3 pontos: construir conexão, evocar histórias e explorar emoções. São os principais. Ficou claro, galera? Sim, ficou claro. Sim, ficou. Faz, Sim. faz Sim. sentido para vocês, assim, explorar histórias ao invés de ir diretamente perguntar o que ela quer? Sim, eu acho que sim. Acho que o mais importante é a gente começar com a nossa história, para eles conseguirem entender, e depois chegar ao ponto deles. Perfeito, perfeito. E durante essas entrevistas, pessoal, a gente fala muito pouco, tá? A gente começa contando um pouquinho da gente, que é para construir essa conexão, e depois a gente fica muito mais provocativo. Do tipo, por que que aconteceu isso? Como que você solucionou isso? Nossa, eu acho que a gente vai conseguir tirar tanto insight, talvez, de soluções caseiras aí para tudo que está acontecendo, de repente coisas que a gente possa compartilhar com outras famílias. Então, lembrem-se de perguntar muito porquês, como que você se virou, qual que foi o fim dessa história. Mas é isso, basicamente esse é o roteiro que a gente usa para qualquer tipo de projeto, e é o roteiro que, lembra lá de Stanford, lá desse projeto que eu contei para vocês, é o roteiro que eles usam, tá? Então a gente está super alto nível aí. E, galera, próximo ponto, mão na massa. Vamos conversar um pouquinho desses usuários, de quem a gente quer abordar e construir o nosso roteiro, beleza? Deixa eu sair aqui. Vou abrir uma outra telinha aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela ainda? Sim. Sim.
Vocês Sim. estão vendo Sim. o mesmo roteirinho que eu estava falando lá? Vocês estão conseguindo ver o mesmo roteirinho, só que numa outra tela, pessoal? Ou vocês Sim. veem a apresentação? Sim. Boa, tem uns post-itzinhos coloridos aqui do lado, né? Uhum. Beleza, então estamos todo mundo na mesma página. Deixa eu tirar esses post-its aqui que a gente não vai usar. Pessoal, isso aqui é um mural, é a plataforma que a gente usa para fazer nossas colaborações online. Ele é um grande muro, ele é uma grande parede em branco e a gente consegue criar qualquer coisa, a gente consegue criar post-it aqui, ó. Eu abro um post-itzinho aqui, escrevo dentro dele a nossa ideia. Qualquer pessoa pode mexer, se vocês estivessem online aqui dentro, vocês poderiam mexer também, mas encarem como um grande mural branco, assim, que dá para a gente fazer qualquer coisa. A gente desenhou aqui a trajetória que a gente quer passar e infelizmente, como a gente não tem muito tempo, eu queria que todo mundo estivesse mexendo no mural, mas eu vou puxando e aí eu vou digitalizando as ideias de vocês, tá? O que eu queria fazer primeiro, pessoal, é discutir um pouco do usuário extremo. Para vocês, gente, quem que seria o usuário extremo? Que seria a pessoa que, se a gente ajudasse, a gente geraria o maior impacto, assim, para vocês. E aí eu queria começar a nossa discussão. Aí não tem certo, não tem errado, tá? Podem falar o perfil de pessoas que você acha que a gente deveria abordar, que se a gente gerasse soluções, a gente causaria o maior impacto. Eu acho que entra assim, pelo menos pelo que eu vi até agora, né? Mais ou menos em pessoas que vivem muito com uma família já de idade, né? Tem muita gente de idade na família, ou pessoas que sofrem com ansiedade e ficar parado em casa é complicado, é bem tenso. E eu acho que pessoas que realmente são autônomas. Isso eu acho um ponto muito relevante, porque as pessoas que estavam sendo autônomas, quando falaram para parar de trabalhar, estava muito péssimo, né? A pessoa tem que sair de casa para trabalhar e ela depende daquela renda. Foi onde surgiu o negócio do auxílio. Sim, né? Mas perfeito. muita gente que trabalha também tem direito ao auxílio. Então, não sei exatamente o que foi essa solução, porque não foi apenas para o pessoal autônomo. Então, Vou colocando algumas coisinhas que você falou e depois a gente melhora o nosso perfil. Acho que desempregados, né? Com certeza também. Desempregados. Você tinha me falado, quem era o Matheus que estava falando? Isso, sou eu. Isso, Matheus, você tinha me falado, talvez pessoas com alguma consequência psicológica, ansiedade, né? Beleza. Gente, queria mais ideias aí, queria ouvir todo mundo. Quem que vocês acham que é o impactado extremo dessa situação? Também Acho que os pensar nas vendedores empregadas ambulantes. domésticas. Opa, eu ouvi duas pessoas falando e não consegui pegar. Pode falar, João Pedro. Não, pode falar. Eu estava falando das pessoas que são vendedores ambulantes. Eu, por exemplo, eu sou prestadora de serviço, eu trabalho com recreação infantil e então é em festas. Nesse período não tá tendo festa para poder trabalhar, entendeu? Então, eu acho que esse pessoal que é como aquele pessoal que fica no centro vendendo, sabe? Acho que eles entram nesse grupo. Legal. Posso colocar eles aqui dentro de trabalhadores autônomos, vendedores ambulantes? Sim. A gente pode pensar em vários serviços, igual o teu serviço que parou, que é um serviço de entretenimento, né? Mas, tem vários, né? Vários tipos de trabalhadores autônomos. A gente vai pensando aqui e vai colocando alguns aqui. Quem mais, gente? Quem que vocês pensam Dá que pra é gente uma... pensar também nas empregadas domésticas, como teve essa epidemia, só pra gente ficar de quarentena, elas muitas vezes ficaram sem serviço, ficaram sem salário. Boa. Eu coloquei um aqui desempregados de maneira geral, mas a gente pode começar a detalhar, né? Legal. Quem mais tem ideia de perfis que estão mais sendo impactados? eu acho que pessoas que vivem sozinhas também, né? Tipo, moram sozinhas e por conta da quarentena elas ficam presas com elas mesmas.
O que às vezes causa ansiedade, depressão, esse tipo de coisa relacionado ao psicológico. Boa. Pessoal, eu não sei se eu tô com... E aí até o Jonas pode me ajudar também. Eu acho que o tipo de ajuda que a gente pode oferecer e o perfil desse projeto, eu acho que a gente tem que tentar em impactados de coisas básicas, assim, sabe? Tipo, pessoas que estão com problemas até de alimentação, de limpeza de casa, pessoas que têm muitos idosos muita gente morando na mesma casa. Eu acho que são problemas mais profundos. Eu não sei se vocês têm essa visão. Eu acho, Jeff, que talvez a gente pode falar uma coisa aqui para tentar ajudar. A gente tem uma grana para gastar com isso, tá? Sendo bem direto aqui, né? A gente precisa ser claro. A gente tem uma grana que a gente não quer saber o quanto é essa grana. Essa grana pode ser 10 mil, pode ser 20 mil, pode ser 30 mil, como pode ser 100 mil. A gente não quer saber o tamanho desse dinheiro. Se o projeto tiver um impacto muito relevante e a gente entender que 100 mil reais a gente vai precisar para fazer esse projeto e a gente vai atrás desses 100 mil reais. A gente tem alguns investidores já compromissados e a gente não sabe o tamanho do dinheiro que eles vão disponibilizar, mas é um dinheiro relevante. Então, assim, a gente não tem limite para gastar. E eu não gostaria que vocês pensassem em limites para gastar esse dinheiro. Mas a gente tem que fazer esse dinheiro chegar nessas famílias de uma maneira eficiente e relevante. O que a gente está discutindo aí até agora, aí, talvez, né, seja perfis, né, que estão sendo afetados pela quarentena. Mas a gente tem que entender que a gente tem uma grana que a gente tem que levar essa grana para essas pessoas. Então, como que a gente vai levar? Através de produtos. Quais produtos? Alimentação, produtos de higiene, são produtos de limpeza. Não, é água. Não é água. Poxa, os caras não estão dando conta de... sei lá. Se eu ficar falando aqui, talvez eu vou atrapalhar o processo. Mas o que eu queria que vocês entendessem é isso. A gente tem uma grana, sei lá, pensem que é muita grana, e a gente precisa fazer que essa grana chegue nessas famílias. E a gente precisa saber que precisa chegar nas famílias mais impactadas, naqueles que realmente estão sem ter o que colocar na mesa no fim do dia, durante essa quarentena. E aí a gente precisa saber o que impacta para eles, o que é relevante para esses caras. É esses caras que a gente quer atingir. Tá? Talvez vocês conheçam, tenham colegas na situação, familiares na situação, conhecidos, ou mora perto de alguém que conhece alguém. É aí que a gente vai chegar. Tá? E o que a gente precisa saber é o que eles precisam na casa deles durante esse período de quarentena. Isso aí. Posso falar? Pode falar, por favor, né? Eu também, se eu fosse focar, eu focaria na pessoa que está passando fome, né? Vamos falar assim. Para mim, sim, tem essa questão da ansiedade. Eu estou participando de um grupo muito interessante que faz sarau pelo Zoom, por outras plataformas, para pessoas que têm desempregados. A gente, né? O que mais falta para eles seria a comida, porque se você não tem a comida, não tem como você ir atrás do emprego. Tanto que eu participo de um outro projeto, mas é coisa minha, que chama Recanto da Caridade, que eu ajudava nessa questão de fazer sopa. Então, mas eu acho que a alimentação é o que toca muito em mim. E eu vi uma coisa muito bonita na internet, caso for de cesta básica, essas coisas, para esse pessoal que mora em comunidades, porque acho que esse seria um pessoal que eu acho que ficou mais afastado, tanto que na faculdade optaram por não ter aula, porque tem gente que não tinha computador ou celular, né? Então, eu acho que eu ficaria com o pessoal, o pessoal de comunidade, né, em geral, porque aqui
Eu conheço um amigo que faz um projeto, não sei como que é direito, porque eu nunca fui a fundo, mas com o Simeone, o pessoal pra lá, né, naquele aeroporto, Simeone. E eu também não sei, eu nunca procurei a fundo, que nem você falou o que eu não sei, que eu não sei. Uhum. Mas se eu fosse escolher um perfil, eu escolheria o pessoal que não tem o que comer ou como limpar, né? Porque tem gente que não tem o cloro, né? Que seria um dos produtos que eles usam para limpar o chão, por exemplo. Então, acho que eu iria mais para essa área da comida. Legal, Dani. Posso criar um perfil aqui que traduz um pouco o que você está falando, Dani? Pode? Ó, uma ideia que eu tive aqui. A gente não precisa definir quais são os problemas, a gente sabe, né, que tem muitos problemas, e entre eles, puta, alimentação, limpeza, com certeza, mas a gente quer descobrir o que mais, né, e como melhorar isso ainda, como atender melhor o que a gente já sabe. Eu pensei num perfil assim, ó, pais ou mães, né, depende da casa, desempregados, com filhos sem escola. Porque o filho, antes ele poderia ter uma merenda na escola, ele está em casa, ele não tem, os pais não estão desempregados, o filho está sem ocupação. Eu vejo que é uma situação que ela é complexa. Lembra do problema complexo? Que pode ter várias variáveis aí. O que vocês acham de pais e mães desempregados com os filhos em casa? Eu acredito que, assim, o perfil de pessoa que a gente procura, ela é uma ligação entre as outras. Por exemplo, a questão dos vendedores ambulantes e trabalhadores autônomos. Vamos pensar que numa comunidade de uma pessoa que é vendedora ambulante ou é corredora de recicláveis. Por conta da falta de circulação de pessoas, essa pessoa não vai poder vender. Então, ela não vai conseguir aquela verba que ajuda na alimentação da família. E aí também entra a questão que você falou, que são das crianças que estão sem aula e sem a merenda também, sem esse auxílio. Então, essa pessoa, eu acredito que ela seja uma junção de vários outros problemas dentro. Exato. Ó, ele tá aqui, ó. Vou colocar perto aqui. Vocês estão vendo eu movimentar os post-its? Sim. Ó, por exemplo, ó, ele tem aqui, ó, o perfil do desempregado, né, do trabalhador autônomo, né, que tá sem sua fonte de renda. Pode ser que tá aqui no meio. Puta, com certeza é uma família que tem muita ansiedade, né, de sobrevivência até, né, durante essa crise. Eu acho legal também, pessoal, puta, se for uma casa ainda, e eu acho que a gente vai achar muito desse perfil de pessoas que cuidam de idosos ainda no meio dessa situação toda. Pode ser que além das crianças eu encontre uma família que tenha idosos, que tenha grupo de risco, sabe? Deixa eu até criar um outro post-it aqui, né? Que grupo de risco não é só de idosos, né? Pode ser pessoas com algum outro tipo de deficiência, de imunidade, né? Tudo. Então, que ele cuide também, talvez tenha na casa pessoas, grupos de risco também. Pode falar uma coisa que eu vi na internet e eu achei interessante? Claro. É uma cesta básica que vinha com um livro. Muita gente está espalhando cesta básica, mas essa vinha com um livro para o pessoal que tinha na casa. Eu achei interessante a questão do livro. Foi no Uruguai essa iniciativa, né? Foi. Eu sei que eu vi uma das matérias, né, que eu tô ficando em casa, eu vou folheando. Acho que esse é um ponto super relevante. Quem que falou? Desculpa. A Michele. Acho que é um ponto super relevante aí o que você colocou. Talvez é aí que a gente quer chegar, né, Jeff? Essa é a solução, porque assim, lá no Uruguai eles entendiam que o livro fazia realmente diferença para as famílias, né? Receber um livro era um diferencial muito grande para as famílias. O Uruguai, eles têm um costume muito... Eles têm, assim... O costume deles de leitura é absurdo, né? A quantidade de bibliotecas que existem no Uruguai é absurda. E para eles faz sentido receber um livro, né? E eles descobriram isso de alguma forma. E a gente precisa entender o que faz sentido para as famílias que a gente quer... Acho que essa é a mensagem que a gente quer. O que faz sentido colocar dentro de uma caixa que vai chegar na casa de uma pessoa, né? Esse é o ponto, é isso aí. A gente tende, Michele, a pensar na solução, né? Pô, a gente está aqui olhando o perfil, já pensando em um monte de coisa e tal.
Mas lembre-se lá do Design Thinking que a gente está numa fase de exploração de empatia mesmo. Assim, a gente, fazendo uma comparação lá com o Uruguai, qual que é o livro que tem que ter na nossa cesta, se for uma cesta, né? A gente precisa descobrir qual que é o produto a mais. E se for uma cesta, de repente não é. Então, o que eu queria de vocês é cabeça muito aberta para o que vai surgir. Assim, Eu acho que a gente deveria pensar também nos moradores de rua, porque eles não têm onde a preparação desse alimento. Então, eles pediam para as pessoas. E agora as pessoas não estão mais na rua para eles poderem pedir. Foi a Daiane que falou? Isso. Nossa, esse para mim é um perfil muito, muito extremo, assim, né? De lidar com a situação. Isso, teria que trabalhar com algo pronto para eles, né? Com certeza, né? Com certeza. Eu gostei bastante desse perfil, também é um que a gente pode trabalhar. E como a gente faz no design, tá, pessoal? E até por questões de tempo, talvez. A gente escolhe um perfil só. Mas aqui está totalmente aberto, é um outro contexto. Se a gente entender que dá para entrevistar 2 tipos de perfil, pensar em solução para mais de um tipo de perfil, acho que fica aberto. Eu não quero ditar nada sozinho. Estou trazendo o que o design diz, mas a gente precisa adaptar a nossa realidade. Eu acho que se a gente for trabalhar com essa preparação da cesta básica, por mais que a gente já tenha uma verba para poder fazer isso, esses tempos eu moro perto de um supermercado, e aí o pessoal da igreja estavam pedindo arrecadação no supermercado, na entrada do supermercado, colocaram um carrinho, pediram autorização para o mercado, colocaram um carrinho, e como na entrada tá tendo que fazer filas, eles aproveitavam essas filas para poder explicar a situação, o propósito da igreja, e aí as pessoas, enquanto faziam as compras, na hora que saía, já colocava no Já carrinho. deixava. Ótimo. Ó, tô amando as soluções, mas eu vou ser o chato do design. Não é solução. Não é solução. Guardem as soluções. Guardem as soluções. Para quinta-feira. Pessoas ansiosas. Pessoas ansiosas. Solução é para quinta-feira. O que eu queria chegar com vocês é definir. Vamos colocar um tempinho para a gente aí, mais uns 5 minutinhos para a gente discutir a questão do perfil. Que tipo de perfil que a gente quer entrevistar para fazer descoberta, tá, pessoal? E descobre mesmo, assim. Eu sei que tem questões básicas, alimentação, saúde, mas a gente descobre muita coisa. Eu queria levantar um ponto aqui que eu achei muito relevante e importante, né? Sobre o negócio dos moradores de ruas que a Diana comentou. Eu não vi o nome ali, desculpa. Mas, enfim, a gente não teria como ter acesso a eles no momento. Porque, a não ser que a gente se comprometa, né, entre a gente, da gente se colocar em risco, e talvez também eles, porque agora tanto é pra gente obrigatoriamente sair de máscara também, né? Então, estão tomando medidas preventivas, caso de multa e tudo mais, essas pessoas não têm isso, muito menos internet ou acesso a recursos que façam a gente poder se interagir com elas sem estar frente a frente. Então, a gente teria que sair a pontos. E, sei lá, pelo menos aqui, parque, talvez, alguns pontos em si são perigosos, outros simplesmente tem pessoas que a gente sabe que vivem na rua. Então, que a gente conseguiria abordar. Ainda assim, presencialmente. A gente vai aceitar isso? Vai ser alguma coisa entre a gente? Ou a gente não vai abordar esse assunto? Quem que tá falando? Matheus. Ô, Matheus, puta, cara, eu acho que assim, é totalmente relevante o que você falou. Eu acho que a ideia do projeto, na minha concepção, é não colocar ninguém em risco. Por isso que assim, a tentativa, eu acho que a máxima é de fazer essas entrevistas por celular, sabe, por ligação. Para mim também, de escolher o perfil de morador de rua, eu acho que a gente geraria um impacto muito bom, mas eu acho que para o momento, eu não sei se é um perigo que vocês têm que se expor, sabe? Eu não sei dizer se é algo alcançável para a gente agora, por conta dos riscos, mas talvez englobado naquilo que a gente for fazer para o público-alvo que a gente escolher agora, que a gente possa incluir alguns moradores de rua. Talvez não para causar um impacto tão grande quanto seria só para focar neles, mas de usufruir da nossa solução para aqueles que, sabe, precisam, assim, que a gente consiga alcançar alguns, mas eles não são nosso público-alvo, apenas usufruir da nossa solução. Isso dentro do que a gente puder também. Mas não acredito que eles possam ser o nosso público-alvo no momento por conta da interação.
Eu concordo com você, Matheus. Eu acho assim, eu acho que dependendo das soluções que a gente tiver, a gente pode deixar sempre na nossa cabeça uma adaptação para essa solução, para esse morador de rua. A gente pode deixar ele sempre na nossa cabeça de pensar em como gerar essa solução para eles também, sabe? Sim. Não sei se vocês, qual a opinião de vocês? Eu também concordo com o Matheus, e porque o ano que eu fiz o projeto, um dos projetos que foi elaborado, que eu participei, foi com moradores de rua. Então, a gente teve que ir na praça, aqui no centro, né, na Catedral, a gente desceu lá perto da rodoviária, a gente teve que ter contato, né, com as pessoas. Então, e também esses moradores podem, sim, entrar no... Porque eles também são pais e mães, e de certa forma estão desempregados. Então... dá para, num outro momento, né? Ele falou também englobar eles, alcançar eles também. Eu também acho que seria mais difícil, porque assim como eu falei, porque da questão do alimento já pronto mesmo, sabe? É bem mais trabalhoso. Sim, perfeito. Pessoal, vou tentar convergir um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês que a gente está numa fase de divergência, né? Todo mundo dando opinião, a gente chegando a vários perfis. Essa discussão é super legal, é super rica. Vou tentar convergir um pouquinho. A minha visão, tá, de designer, quem eu acho que poderia dar mais insight para vocês. Eu acho que seria legal falar com esses pais e mães que estão desempregados, que têm filho em casa, né? Claro. E que talvez cuidem de idosos ou de alguém de grupo de risco. Se a gente achar esse tipo de perfil, essa pessoa que está passando necessidade por estar desempregado, que tem filho pequeno em casa, que tenha talvez que more vô, vó junto, para mim eu acho que é aquela situação mais extrema. Ele não consegue evitar o distanciamento social, ele está sem uma fonte de renda daquele emprego que ele tinha, ele tem criança que está fora da escola, que está sem a merenda da escola, que está sem o entretenimento de uma escola. Ele tem um idoso por quem ele tem que zelar com relação aos impactos do vírus, né? Assim, minha visão, baseado no que a gente levantou de perfis e do que poderia ser o extremo do extremo, assim. O que vocês acham? No momento está bem englobado, porque a gente conseguiu colocar o fato de desempregados, né? Autônomos, a gente pode considerar também que mesmo que a pessoa fosse autônoma nesse perfil, a partir do momento que ela cuida de um idoso, ela tem que zelar em dobro. Talvez não ter contato no mesmo ambiente é muito difícil. Então, o próprio autônomo também acabaria ficando desempregado, né? Não conseguiria trabalhar. Sim. Então, a gente conseguiu englobou boas coisas aqui. Eu acho que quase tudo que a gente falou está englobado nisso. O que vocês acham? Quem mais? Eu conheço até uma pessoa que está passando por uma coisa mais ou menos assim, que é a pessoa autônoma, meu sogro, e ele tem que cuidar do pai dele, que está acamado. E aí fica toda essa questão de com medo de chegar perto, porque tem que usar máscara, porque já é perigoso. Aí tá comendo por sonda, que aí é outra questão. E aí tem essa questão, não tem criança lá, mas a questão do idoso já tá, e por ele ser autônomo e ser o único da família, assim, que trabalha fora o Breno, então acho que ele tá sofrendo bastante com isso, com ansiedade por conta também de cuidar do idoso e ainda mais em risco. Legal. Quem mais? Alguém mais quer falar um pouquinho sobre o perfil? Tá todo mundo confortável pra gente seguir? Quero ouvir mais gente aí. Tem gente que eu não tô ouvindo muito, hein? Não consigo ver. Tá ruim que eu não consigo ver vocês. Podemos seguir assim? Concordo com o público. Eu gostei muito. Eu ia até Legal. falar antes, né, quando eu achei bem interessante esse público. Eu acho que é um público, pessoal, que tem um celular em casa. Que consiga trocar uma ideia com a gente por celular. Por mais que a situação esteja tensa, ele é um autônomo que precisa ter um número para ligar e tudo. Então, eu acho que é alguém que a gente consegue entrar em contato também e que, tá passando diversos desafios que a gente nem sabe. A gente imagina alguns, né? Lembra da ponta do iceberg? A gente imagina algumas coisas, mas vamos tentar aprofundar. E aí eu queria, agora de vocês, ideação agora é hora de todo mundo falar. Pensar em perguntinhas aí para a gente montar esse roteiro, pessoal.
E aí vou até dar um zoom aqui, para criar post-its menores. Perguntinhas para gerar conexão, ou um papo que você possa puxar que gere conexão com a pessoa, para não simplesmente começar a entrevista, sabe? O que vocês acham que é um papo que é em comum entre você e esse perfil, que você poderia falar um pouquinho e depois já puxar para a pessoa? A Isabela mandou, ela não está conseguindo, tá um probleminha no áudio, e ela mandou alguma coisa aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Se puder olhar. Gente, eu não consigo ver, que eu estou projetando e eu não consigo acessar as mensagens. Alguém consegue ver para mim? Ela mandou assim, ó, eu estou com um probleminha no áudio aqui. Acho que vocês não estão me ouvindo, mas acho que dentro desse perfil podemos focar em famílias maiores que possuem uma única pessoa como provedor de renda. Perfeito. Se tiver esse perfil de uma só pessoa conseguir prover a renda dentro, acho que é o extremo, acho que é mais extremo ainda. Concordo. E vocês têm sugestões de perguntas ou papo para gerar conexão, pessoal? Uma das perguntas que eu pensei foi assim, a gente perguntar para a pessoa como ela se sentiu em relação à pandemia do coronavírus. Querer saber o que ela fazia antes disso tudo acontecer. Também. Ó, eu gostei da última pergunta que eu ouvi. Foi a Michelle que falou? Quem falou? Dayana, de tentar entender qual que era a rotina da pessoa antes da pandemia. isso. Isso é legal, tá? Porque ela vai começar a falar de um monte de coisa e tal, já dá para pegar algumas coisas. Mas você vê que é uma pergunta que não está relacionada diretamente ao que a gente quer tirar, mas é uma pergunta que a pessoa ela tem coisa para falar, ela vai começar a ficar mais à vontade. Sim. Legal, gostei bastante, tá? Gostei bastante mesmo. E se vocês forem lembrando de perguntas para lembrar de história, de explorar emoções, eu vou escrever algumas aqui, ó. Me conte uma vez, aí 3 pontinhos. Me dê um exemplo. Eu acho que como já passou um tempo da pandemia, né? A gente está quase há um mês, se não me engano. E esse tipo de coisa de conte uma vez, me deu um exemplo, forma de como essa pessoa, né, que tinha uma rotina movimentada, já englobando a primeira pergunta, fez para aturar, vivenciar agora, sobreviver nessa pandemia agora, nessa rotina mais fechada. O que ela usou, como que ela fez para ela se adequar a isso, se adaptar. Tá, boa, gostei também. A gente pode perguntar também se ela está recebendo alguma ajuda de fora, ou como que ela está fazendo para se virar. Tá escrevendo, mas vocês vão falando aí. Essa da ajuda é legal. Pode ser em forma de história ou pode ser em forma de pergunta direta. Eu acho que história a gente vai conseguir mais coisa. Poderia ser assim, me conte a última vez que você recebeu algum auxílio. Pode ser? Uhum. Me conte a última vez, ou me conte um exemplo, né, um dia. Ou também se ela conseguiu, o auxílio, se ela ficou sabendo desse auxílio. Porque às vezes tem gente que não consegue, mesmo que às vezes não é aprovado e tal. Eu acho que aqui a gente pode explorar, para quem for fazer as entrevistas, tanto o auxílio do governo quanto o auxílio de outras pessoas. Sim. Então, para quem for fazer a pergunta, quem estiver puxando a entrevista, me conte a última vez que você recebeu uma ajuda durante essa quarentena. Aí ela vai falar, me inscrevi para receber os R$600 do governo e tal. E aí vocês lembrem sempre de perguntar, como você se sentiu?
recebendo esse auxílio? Tá? Lembrem sempre dessa pergunta, se vocês puderem falar ao final. Como que você se sentiu? E aí é um pouco de exploração de sentimentos, né, que está aqui em cima, mas é o que eu falei para você, né, explorar emoções. A gente faz meio que junto, né? Pessoal, o que mais de pergunta que eu consigo tirar insight de como que está sendo essa rotina da pessoa, que tipo de dor que ela está tendo, e sempre voltado para o passado, buscando histórias. Posso falar? Eu sempre pergunto. Pode, todo mundo. Eu concordei com o de baixo também, gostei bastante daqui que falaram. Eu fiz alguns testes, porque eles mandam, de teste psicológico, físico, e eles perguntam essa questão da rotina antes da pandemia, os últimos 7 dias que você passou, né? Como foi os últimos 7 dias, para ter uma noção que a pessoa está passando naquele momento. E fala para definir uma palavra para essa situação. E como você explica essa palavra no que está acontecendo? Que a pessoa puxa uma palavra, tem gente que puxa esperança, porque conseguiu alguma coisa. Ou puxa algo triste, de certa forma. Dá para colocar no final, ó. Me fale a primeira palavra que vem à tua cabeça quando você pensa da pandemia, né? Algo assim. A gente vê, dá para ter uma ideia se as pessoas estão mais positivas ou mais negativas, né? Acho que esse é... Beleza. O que mais, gente? Quero mais histórias. Vamos lá, temos poucas histórias aqui. Pensem no contexto todo. É um pai e mãe que ou era autônomo e não está podendo trabalhar, ou que está desempregado, perdeu o emprego, tem filho em casa, cuida de um idoso, às vezes a avó, o avô moram em casa também. Pensem em histórias que a gente pode ouvir dessa pessoa para que ela dê insights do que ela está precisando. Procurar entender como a renda dessa pessoa era utilizada dentro de casa. Assim, mas tem que saber perguntar, porque quando envolve esse tipo de coisa, acho que a pessoa fica um pouco de receio de falar sobre isso. Como que ela aplicava a renda dela? Isso, porque creio eu que esses pais, mães e filhos, a gente vai encontrar mais em comunidade. E mesmo fora de época de pandemia, tem certas famílias que passam necessidade com alimentação, mesmo antes de tudo isso. Não, perfeito. Estou pensando em como colocar a sua pergunta no passado aqui. Eu também não sei como. Eu acho que pode ser assim. Me conte como você gastou seu último salário. Ou só, se não foi salário, a última vez que você conseguiu vender alguma coisa, algo nesse sentido. Ou como é as necessidades da casa. As como ela prioridades no conseguiu, momento. como ela conseguiu auxiliar as despesas, sabe? Com o salário, só com o salário que ela tinha. Então, pensem sempre, que assim, a gente, com o que você gasta seu salário? Ela vai falar um monte de coisa, aí você me fala, então me conta como que foi a tua última semana gastando teu salário. Lembra que para a gente pegar contradições, a gente sempre tem que pedir um exemplo, tentar buscar uma história do passado. Senão ela vai lembrar de um monte de coisa misturada, vai misturar o mês anterior com o ano passado. Tentem pensar em fatos recentes, assim. Me conte como você gastou seu último salário. Deixa eu até corrigir aqui. Pode vir muita coisa aí. Pode ser que ele fale, meu último salário foi bem antes da pandemia, naquela época eu já tinha um pouco de necessidade, ou não, meu último salário eu gastei durante a época da pandemia, e foi dessa maneira, eu priorizei isso. Jeff, a Isabela mandou uma mensagem aqui no chat. Ela colocou assim, quando ela começou a ter informações sobre a pandemia e como se manter informado sobre isso. Se consegue se manter informado e a relevância disso para ela. Tá, uma pergunta sobre informações. Tem a ver também, né, com a condição que a pessoa vive, se ela tem acesso a essas informações. Claro. Também se ela tem o interesse, se ela tem o cuidado, né, a prevenção, como é que anda sendo. Porque, por exemplo, uma pessoa que passa
essa necessidade na alimentação, como que ela vai priorizar a higienização dela se ela está passando fome? Como que ela está se priorizando? Quais são as prioridades dela nessa quarentena? Acho que seria uma pergunta interessante também. Boa, tô pensando aqui em como escrever, como ficar claro isso. Eu gosto da pergunta também. Acho que dá para ser mais direto, assim, quais foram suas prioridades de investimento, de gasto, né, desde que a quarentena começou, né? O que vocês acham? Vocês têm que me ajudar, hein, pessoal? O trabalho é nosso aqui, daqui a pouco eu tô saindo e vai ficar só vocês. Dentre as necessidades dela comuns, a gente pode se dizer assim, necessidades comuns ou prioridades, qual está sendo mais relevante? É uma pergunta que se adequa de uma forma mais aberta, né, para a pessoa responder um pouco mais à vontade. Uhum. Dentro do que ela já fazia, o que anda sendo prioridade agora? Mesmo para as pessoas que têm renda, a prioridade agora está sendo higienização, por exemplo. Sim, entendi. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que dá para ter um complemento aqui, do tipo dessa pergunta assim, quais foram suas prioridades de gastos desde que começou a quarentena? E aí dá para entender tanto para quem tem renda, quanto para quem está sem renda no momento. Dá para complementar, e se fosse para escolher, acho que aí ficaria esse tipo de pergunta, talvez ele seja meio retórico, né? Se fosse para priorizar uma coisa durante essa quarentena, eu imagino que seja a alimentação, né, das pessoas, né? Tem que vão praticar empatia de como a pessoa vai receber a pergunta também, né? Talvez seja lógico, né? O que vocês acham? Estou provocando aqui vocês. Deixa eu só voltar na pergunta da informação, que eu achei que é legal e pode ser pergunta de conexão, né? Como você vem se informando? Ô Jeff, só uma pergunta. Uhum. Você pensa em encerrar a que horas? Já são 15 para 5. Acho que dá pra gente encerrar às 5. Pode ser? Pode. Boa, não, dá pra gente encerrar às 5. Até queria colocar um tempo aí. A gente encerrando às 5 com todos, aí já a gente só vai se ver na quinta-feira, é isso? Isso, aí encerrando aqui, eu vou pedir ajuda para alguém para montar um roteirinho mais bonitinho, né, digitalizado, pergunta 1, 2, 3, quem tiver acesso a um computador, se vocês não tiverem, vocês me avisam que eu monto o roteirinho, mas vou pedir ajuda para algum dos líderes para organizar as perguntas, colocar de uma maneira mais lógica, tudo. Mas é isso, terminando agora essa ideação aqui, até 5 horas a gente consegue terminar, depois é só montar o roteirinho de um jeito mais organizado. Legal, só para me organizar aqui. Beleza. Pessoal, vamos colocar um tempo aqui de restrição, então. Eu quero mais ideias, tô vendo pouca gente falar. E agora é a hora não tem certo, não tem errado, a gente adapta, a gente reescreve. Queria mais ideias aí. A gente não falou nada de idoso, né? Como é que tem sido a rotina com o idoso na casa? Estava pensando nisso referente à pessoa, talvez não com um filho, mas que tenha que cuidar de alguém do grupo de risco e mesmo que tenha prioridade para sair e comprar alguma coisa, como que a preocupação da pessoa, né? Imagina, ela sai de casa, ela volta tendo uma pessoa de risco em casa e normalmente o ambiente não é muito grande, então ela tem que tomar um cuidado para não tocar em nada, tem que estar sempre higienizada, o foco na higienização tem que ser muito grande. E a pessoa está desempregada e isso afeta na alimentação de uma forma grotesca, assim, gigante. Me conte como foi a última vez que você precisou sair. Aí vocês podem dar exemplo, né? Comprar alguma coisa.
buscar um remédio, né? Me Acho que a conte gente como... pode perguntar. Eu tenho uma outra Boa, pergunta. guarda 5 segundos aí, Ok. deixa eu fechar essa aqui. Ó, me conte como foi a última vez que você precisou sair, né, para comprar alguma coisa e manter o cuidado com a pessoa de grupo de risco, né, da sua casa. Beleza. Quem estava falando aí? Desculpa cortar, só para não perder o raciocínio aqui. É, Ana Júlia. A gente pode perguntar como que era a rotina de alimentação, no caso dos pais, da criança. Tipo, se ela comia na escola, como era oferecido isso, e agora como a criança não tá indo mais pra escola, se mudou, se ela tá precisando, tipo, se ela tá tendo um gasto maior com a alimentação. Como era a rotina de alimentação das crianças antes da pandemia e como foi na última semana, tá? Uhum. Pra ela conseguir contar uma história pra gente. Como era a rotina de alimentação das crianças antes da pandemia e como foi na última semana. A gente poderia Beleza. perguntar se essa pessoa recebesse um dinheiro que não tivesse tamanho, o que ela poderia comprar? A gente pode colocar essa pergunta lá no final. Ela não nos dá, quando pelo menos no processo de design, do jeito que a gente faz, a gente deixa muito no desejo da pessoa e às vezes a própria pessoa não sabe o que ela precisa. Exato. Mas não queria ouvir a solução delas, mas eu queria ouvir pelo menos onde ela poderia chegar, né? Posso refazer sua pergunta com uma pergunta que funciona muito bem e que é parecida? Ela é assim, ó. Se você tivesse uma varinha mágica... Isso, legal. Que você mudaria? Tivesse uma varinha mágica... tipo, que solução você traria? Excelente. O problema todo, sabe? Ter a visão dela. O que você faria, né? Que aí você... Isso. Legal, porque aí você não fala de dinheiro, né? Mas aí está envolvido dinheiro infinito, né? Meio que como se fosse dinheiro infinito. Dinheiro infinito, é isso que eu queria perguntar. Legal. Ó, outra pergunta aqui que eu pensei, pessoal. Me conte como foi a última vez que você se divertiu com seus filhos. O que vocês acham? Muito bom. Como você se sentiu, certo? Pensar também, perguntar quais itens ela tem para poder manter a higiene, como álcool em gel, máscara. Aí, ó, vou refazer a tua pergunta. Como você vem fazendo para manter sua higiene? E aí ela deixa ela contar a história. Aí vai embora. E aí pode ter muitos porquês aqui, tá? Por que você prefere usar, sei lá, tal coisa e não o álcool? Tipo, aqui a gente pode ir perguntando os porquês, tá? Uhum. Lembrem sempre de entender os porquês. E às vezes ela conta de um problema, lembrem sempre de... Vou até escrever aqui do lado. Como você solucionou isso? Então, sempre que aparecer alguma situação que ela fez uma gambiarra, a pessoa se saiu bem, né? Teve um problema e ela conseguiu resolver, sempre pergunta como ela solucionou. É difícil aqui a escrita, hein, gente? Escreveu tudo errado. Vamos aí. Que mais, gente? Vamos lá, ó. Tá acabando o nosso tempo, hein? Estava pensando também no caso de, assim, não levando em consideração, né, porque pode ou não ter pessoas de risco na casa. Nosso englobamento são pessoas desempregadas, uma necessidade a mais, vamos dizer assim. Então, vamos supor que seja um filho, como essa pessoa,
ela tá fazendo, ela tá conseguindo se manter restringida de casa, ela tá precisando sair de casa. Porque, por exemplo, tem muita gente que sai só para comprar, né? Isso se chama já uma restrição, já alguém que está em cativeiro, assim, né? Que está se guardando, seguindo as regras da pandemia. Agora, uma pessoa desempregada, talvez ela tenha que sair na rua para pagar de autônoma, para vender alguma coisa, para pedir alguma coisa, né? De casas em casas. E como que tá a rotina dela? Ela tá precisando sair? Ela tá conseguindo se restringir em casa? Ela tá conseguindo manter os cuidados? Ou ela tá precisando se arriscar? Entendeu? Será que a gente consegue descobrir todas essas respostas perguntando como é que foi a última vez que ela precisou sair de casa? Ou como foram as últimas vezes? E aí ela conta a história e a gente vai provocando? O que vocês acham? Dá sim. Aí a gente vai acrescentando qualquer coisa, né? Dá pra falar no momento. Assim. Isso. Qual a necessidade também dela ter precisado sair de casa? Acho que isso é legal, Jeff. Qual que é isso? Qual a última necessidade que você tem na última semana, né? Para não colocar a última, porque vai que a última foi... O que vocês acham? Me conte a última necessidade que teve, que precisou sair de casa. O que vocês acham? Que aqui é mais aberto, né? Me conte como foi a última vez que você precisou sair. Então a pessoa pode contar desde como que ela se vestiu, se ela pegou transporte público, se ela não pegou. O que te levou a sair de casa na última semana, né? Boa. Eu vou escrever outra pergunta aqui do lado, e a gente vai melhorando. A questão do transporte, eu acho que também é importante. Tem gente que às vezes não sabe porque tem que pegar um transporte público. Aí eu vi já o pessoal, quando eu fui no mercado, umas bicicletas, que eu não via tanta bicicleta, acho que eu vi umas 2 bicicletas já aqui no bairro, já achei diferente. Lógico que tem gente que usa de bicicleta, mas achei o transporte uma questão. Me conte como você se transporta quando precisa sair de casa. Às vezes, essas coisas, galera, vocês vão reparar que vários temas vão ser respondidos em outras perguntas e tal. Então, me conte como você se transporta quando precisa sair de casa. Bom, a gente abordou transporte, a gente já falou de alimentação, a gente já falou de priorização de recursos, a gente já falou de como essa pessoa está se adaptando, a gente já falou da relação com os filhos, de como ela está se divertindo. Tem uma, assim, ó, que é legal, que é o que mais te dá dor de cabeça durante a quarentena. Jeff, a Oi. Isabela mandou aqui no chat. Se alguém já comentou, eu não estava prestando atenção, mas ela colocou: eu acho que fica melhor perguntar como a pessoa tem feito para se prevenir, higiene, etc. E ainda mais quando não pode ficar em casa. Não pergunta sobre a higiene. Na pergunta sobre a higiene. Boa, boa. Legal, tem aqui, né? Como você vem fazendo para manter sua higiene? Eu acho que são perguntas, eu vou até colocar perto aqui, elas são complementares, ó. Oi, que prevenção. Gente, eu sou de exatas, tá? Eu não sei escrever. Então, acho que vocês repararam já. Igual. Fala o Victor aí, tá no design dele também. Essa eu gostei. Como você vem fazendo para se prevenir? E aí, gente, sempre perguntar como que a pessoa se sente, tá? Sempre que tiver espaço, tá?
A gente falou bastante sobre a alimentação da criança na escola, mas também é o que me incomoda, por exemplo, como essa criança ou adolescente, enfim, vem tendo acesso à educação. Boa. Deixa eu pensar em como perguntar isso. Tem várias maneiras de perguntar isso. Essa questão de como se divertiu com o filho, é que eu tô olhando no de baixo. Uhum. Mas também se divertiu com o idoso, né? Porque o idoso ou tá ali porque ou é pai, ou, né? Ou avô que tá morando junto. E o idoso também pode se divertir junto com a pessoa, né? Só a criança Sim. que dá essa diversão. Então, acho legal perguntar também do idoso. Estou colocando aqui, né, com seus pais, avós, né? Me conte como foi a última vez que se divertiu com seus pais, com seus avós. Aí vai muito de como está sendo a conversa, né? Você vê que ele cuida de um avô, de um pai, aí a gente vai perguntando. Eu queria perguntar alguma coisa com relação à educação mesmo, né? Como tem sido a educação, né, do seu filho? Essas perguntas são mais genéricas, pessoal. Como tem sido a educação? E aí vocês lembrem sempre de pedir um exemplo, tá? Eu vou escrever aqui. A educação na quarentena ou depois? Na quarentena. Ou antes? É porque tem gente Não, na na escola que quarentena. está disponibilizando algumas coisas e tem pais também que não está conseguindo acompanhar. Aí eu vejo um feedback do pessoal da área da pedagogia e eles falam isso. Tem muito pai preocupado com a alfabetização da criança e não sabe o que fazer, aí tem muita preocupação. Perfeito. Então, também começa a ficar preocupado com isso e é mais uma dor de cabeça. Vamos falar. Exato. Como tem sido a educação? Me dê exemplos. Sempre lembrem disso. Me dê exemplos. Isso é legal. O que mais, gente? Vamos, última espremida aí. A gente pode perguntar também se durante essa semana a rotina mudou. Desculpa, só vou ter que desligar aqui. Se continue aí com o pessoal e com o Fabiano, só me despedindo mesmo aqui, a gente se fala depois. Valeu, Jonas. Obrigado, viu? Valeu, um abraço. Tchau. Um abraço. Eu vou tentar traduzir a última pergunta aqui, ver se eu entendi. Me dê um exemplo de mudança de rotina? Isso. Quem falou aí tá certo? O que você acha dessa? Não, tá certo. Eu mesmo falei, porque, tipo assim, a gente não sabe como foi a rotina dessa pessoa durante a quarentena, o que ela fez. Boa. Ó, a gente está percorrendo vários temas, né? A gente está percorrendo a relação dos pais com os filhos e com os idosos. A gente está falando de alimentação. A gente está falando de prevenção. A gente está falando de informação na primeira pergunta. A gente está falando de gastos, de priorização de gastos. Vamos reler as perguntas, ver se a gente tira mais alguma coisa? Ó, então a gente pode começar assim, né? Como é que era a sua rotina antes da pandemia? E deixa a pessoa falar, conta um pouquinho da tua, né? Eu tinha aula, as aulas paralisaram e papapá. Mas vocês falam bem pouco, tá, pessoal? É só no começo mesmo. E aí acho que outra questão que pode ser de conexão, né? Como é que você vem se informando sobre esses assuntos de prevenção? Como que chega essa informação para você, né? Beleza, aí já dá para tirar bastante informação também. Aí vamos ver aqui as perguntas de buscar histórias e evocar sentimentos também, né? Como você vem fazendo para se prevenir? Então, dá para explorar muita coisa, né? Por que você vem usando isso? Aí a ideia, pessoal, é não ter viés, tá? A entrevista, a gente não pode ter julgamento e nem viés. Eu ia dar um exemplo de viés pesado aqui, né? Fazer a pergunta aqui, como você vem fazendo para se prevenir? A pessoa fala, eu tô lavando com água só. E aí você fala, nossa, por que você está lavando com água e não está usando o álcool? É uma pergunta com viés já, sabe? Deixa a pessoa um pouco coagida, acuada. Então, perguntem só por quê, sem dar exemplo. Não deem exemplo. Deixa a pessoa responder. Então, não precisa dar exemplo. Fala, por que você está usando isso? Não precisa perguntar, por que você está usando isso ao invés daquilo? Não dê exemplo, não interfira, mas depois eu comento um pouquinho mais.
Ó, me conte como você vem se adaptando aos problemas da pandemia, é legal. Como você vem fazendo para manter sua higiene, por quê, né? Sempre perguntar por quê. Gente, você tem que colocar como você se sentiu. Sempre lembrem de se perguntar como a pessoa se sentiu, tá? É chato, as pessoas não sabem explicar isso, mas tem que sempre perguntar. Me conte a última vez, um exemplo, né, que você recebeu um auxílio, seja ele financeiro, né, com tipo de auxílio, como que você se sentiu. Me conte como foi a última vez que você precisou sair de casa, então romper a quarentena, né? Ela vai falar dos porquês, como é que foi. Me conte a última necessidade que teve, que precisou sair de casa. Então aí mais específico, né? O que te tira de casa, né? Me conte como você gastou o seu último salário. Então, de repente, no papo, a pessoa, eu tinha emprego, perdi o meu emprego e tal. Aí explorar essa pergunta é legal. O que te levou a sair? O que te levou a sair de casa na última semana? São todas perguntas parecidas aqui, né? Me conte a última necessidade que teve que precisou sair de casa. Me conte como foi a última vez que você precisou sair de casa. De repente, é o mesmo combo, você escolhe uma delas assim para explorar. Quais foram suas prioridades de gasto desde que começou a quarentena? É legal ver como que a pessoa está se organizando financeiramente, né? E aí sem ser indelicado, né? De perguntar qual que é a tua prioridade de gastos, né? Perguntando qual que é a tua única prioridade de gasto, se fosse para escolher. Com certeza ela vai escolher alimentar os filhos dela, né? Imagino. Me conte como você se transporta quando precisa sair de casa. Isso é legal, deve dar bastante insight. Me conte como foi a última vez que você precisou sair, comprar alguma coisa, né, e manter o cuidado com a pessoa de grupo de risco da sua casa. Como que você se sentiu? Isso é legal também. O que mais te dá dor de cabeça durante a quarentena? Essa é uma pergunta muito boa, viu, pessoal? Sempre dá insight. Como era a rotina de alimentação das crianças antes da pandemia? Como foi na última semana? Para a gente ter um comparativo. Me conte como foi a última vez que se divertiu com seus pais, né, com seus avós. Me conte como foi a última vez que você se divertiu com seus filhos, como você se sentiu. Vou pôr aqui como você se sentiu também. Como tem sido a educação dos seus filhos da quarentena, né? Me dê exemplos, né, do que está rolando, entender o que não está rolando também. E me dê um exemplo de mudança de rotina. Eu acho que essa pode ser até uma das primeiras perguntas, né? Eu acho que daí, puta, dá para tirar informação pra caramba. Vocês têm mais ideia de perguntas? Na verdade, eu queria perguntar que a gente vai tipo, fazer todas essas perguntas para a pessoa que a gente vai englobar, tipo, pegar, chegar nela e falar, ó, é um pouquinho longo, aí a gente faz todas essas questões para a pessoa, ou a gente vai selecionar algumas e, que nem você falou, deixar tudo certinho, de uma forma comprimida para a gente chegar na pessoa e tirar essas informações, porque só ela falando já é muito grande. E cada pergunta dessa demanda muito da pessoa. Sim. Ó, eu tenho um desafio para vocês, líderes, então. Eu acho que vocês têm que pegar essas perguntas que a gente levantou, como eu costumo fazer nos meus projetos. Eu tento ver as perguntas que estão, no fim das contas, está perguntando a mesma coisa, de repente, né? Eu acho que tem algumas aí no meio que estão perguntando a mesma coisa, e eu tentaria colocar numa sequência lógica. Por exemplo, começar com perguntas mais gerais, de repente ir para um tema de cuidados e prevenção, depois ir para um tema de como que está a relação com os filhos, depois ir para a relação com os idosos, ou depois ir como que está sendo a rotina fora de casa. Eu sempre organizo com uma sequência lógica de assuntos, assim. Vocês topam ou mais de uma pessoa puxar, ou alguém gostaria de tentar organizar esse roteiro, tentar eliminar alguma coisa repetida? Quem consegue puxar isso? Porque está pronto, basicamente está pronto. Agora é só organizar numa sequência lógica e tentar eliminar alguma coisa que está repetida. A Isabela mandou aqui, falou que pode.